Bom, jovens, espero que estejam todos bem, né? Nossa intenção agora é ter esse primeiro contato com a disciplina de Sociologia, tá? Que para vocês é uma disciplina nova, porém é uma disciplina bem tranquila. Ela, juntamente com a disciplina de Geografia, Filosofia e História, elas compõem uma área de uma ciência chamada Ciências Humanas, tá? E como é o nosso primeiro contato com a disciplina de Sociologia, nossa intenção aqui inicialmente qual é? Entender a disciplina, a origem da disciplina, como surgiu a sociologia, como surgiram as ciências sociais, tá? Para que a gente possa entender um pouco melhor os demais conteúdos que virão aí no decorrer dos meses e também no segundo ano e também no terceiro ano. Então, nossa intenção inicialmente é esta: apresentar a disciplina, apresentar a origem da disciplina, tá? Conhecer um pouquinho melhor as ciências sociais, como elas surgiram, quais fatores contribuíram para o seu surgimento. Então, como eu já falei um pouquinho em geografia também com vocês, para que a gente possa começar a entender determinado texto, que uma outra coisa que merece destaque, eu acho que devo falar desde já, que a disciplina de sociologia ela requer muita leitura, jovens, muita leitura mesmo, porque de certa forma a gente vai descobrir já já que o principal objeto de estudo da sociologia, como o próprio nome sugere, é a própria sociedade. Então, como a sociedade ela se modifica, ela se transforma, ela é dinâmica, certo? Então, esse objeto de estudo o tempo todo vai passar aí por transformações. Mas a primeira coisa que eu costumo dizer é para a gente poder entender um texto é melhor analisar e entender o seu título, tá? E o nosso título, nosso assunto é esse: as ciências sociais são fruto da transformação social. O que a gente pode entender com isso, jovens? Quando eu digo são fruto, fruto no sentido aqui de resultado, ou seja, as ciências sociais são resultado das transformações sociais. Pois bem, apenas com esse título a gente já vai entender o seguinte, que a disciplina de sociologia vai ter como um dos seus principais objetivos estudar o que? As transformações da sociedade, as mudanças ocorridas na sociedade, tá? E para início aqui, algumas revoluções, alguns acontecimentos, né, se posso assim dizer para ficar mais claro, contribuíram aí para o surgimento das ciências sociais e, consequentemente, para o surgimento da sociologia. Então, apesar de terem sido formalmente reconhecidas como ciência apenas no século XIX, ou seja, não tão tanto recente assim, as ciências sociais devem sua origem ao intenso processo de mudanças na sociedade. Pois bem, ó, esse ponto aqui, jovem, já merece um destaque aqui por parte da gente. As ciências sociais devem sua origem ao intenso processo de mudanças na sociedade. Pois bem, a gente vai entender o seguinte, que exatamente por conta dessas mudanças ocorridas na sociedade, a própria sociedade teve que encontrar uma maneira de analisar, de estudar, de entender aquilo que estava ocorrendo na sociedade, tá? Haja vista que a sociedade vivia numa situação bem tranquila, uma situação bem pacata, se eu posso assim dizer, no seu modo de vida, no seu modo de produção, tá? Só que com o passar do tempo, alguns fatores ocorreram, algumas evoluções, a população foi aumentando, consequentemente, a gente vai analisar já já, com o aumento da população, aumentou o número também de cidades, aumentou também o número de produtos necessários para essa população que estava aumentando cada vez mais. Então, consequentemente, jovens, a sociedade se transformava de maneira muito rápida, tá? Então, a sociedade acabou tendo essa curiosidade de tentar identificar, de tentar entender, de tentar buscar algumas explicações para aquilo que estava ocorrendo, tá? E algumas dessas revoluções foram a primeira Revolução Industrial, de 1750 a 1850, tá? No século XVIII, e a Revolução Francesa, de 1789, e o Iluminismo. Vamos nos atentar aqui nessa parte, principalmente a Revolução Industrial. Por que principalmente ela? Porque foi a partir da indústria, que a gente pode analisar já já, tanto é que esse outro ponto sugere, ó, relação entre Revolução Industrial e ciências sociais. Então, o que foi que a Revolução Industrial, de certa forma, como foi, melhor dizendo, que a Revolução Industrial contribuiu aí para o surgimento das ciências sociais, tá? Vamos tentar analisar isso aí, jovens. Então, alguns pontos merecem destaque aqui. Um assunto bem tranquilo, tá? A Revolução Industrial transformou o modo de produzir, modificando a maneira de os seres humanos se relacionarem. Jovens, quando eu digo que a Revolução Industrial, qual a relação entre a Revolução Industrial e as ciências sociais, por conseguinte, a sua relação com a sociologia, também nesse aspecto aqui, foi a partir da Revolução Industrial que a humanidade passou a produzir
produtos em maior escala, em grande quantidade, em maior número, tá? Consequentemente, jovens, a relação entre os seres humanos, e a natureza, ou seja, a relação entre os seres humanos e os recursos da natureza ficaram cada vez mais intensas. Pois bem, como essa maneira de produzir mudou, a sociedade viu um crescimento muito acelerado, muito rápido, muitas transformações passaram a ocorrer aí no meio das atividades aí realizadas pela sociedade. Por exemplo, a gente vai analisar já o seguinte, que outrora, antes da Revolução Industrial, antes de 1750, jovens, a população vivia principalmente onde? Principalmente no meio rural, porque exercia principalmente a atividade agrícola. A partir do surgimento aí da Revolução Industrial no século XVIII, jovens, percebam o seguinte, que a sociedade vai passar a mudar. Por que a sociedade vai passar a mudar? Pois bem, qual era a principal atividade econômica realizada pela sociedade? A agricultura, em qual ambiente? No rural. A partir da primeira Revolução Industrial, jovens, isso vai mudar. Por quê? Porque, de certa forma, vai surgir agora uma nova atividade. Tá? Então, uma nova atividade vai surgir, que é a indústria. E essa indústria vai estar instalada, vai estar fixada, principalmente nas cidades. Então, observe que a partir de agora a população vai mudar não somente as suas principais atividades, ou seja, a sua atividade não vai ser somente mais a agricultura, vai ter uma outra atividade que é a indústria. E a população a partir de agora também vai passar aos poucos morar em cidades. Então, consequentemente, essas cidades elas vão aumentar, tá? Porque a população vai aumentar, a demanda por produtos vai aumentar. E alguns problemas irão surgir, tanto nessa nova atividade que é a indústria, porque é uma atividade nova, para a sociedade é uma atividade nova, e também nesse novo ambiente aí, que é um ambiente rural, certo? Então, fatores como, por exemplo, o aperfeiçoamento e as inovações tecnológicas, a criação da máquina a vapor, a acumulação de capital por parte da burguesia em ascensão. Jovens, primeira parte aqui, o aperfeiçoamento tecnológico, a criação da máquina a vapor. Atualmente, sabemos que essas invenções, a tecnologia, nossa sociedade já está bem mais acostumada a lidar com as tecnologias, a lidar com as criações que, de certa forma, são feitas para melhorar a nossa vida aqui, correto? Só que no passado, a gente está falando em século XVIII. Então, observe que essas transformações ocorreram de maneira muito brusca, de certa forma, de maneira muito rápida, de maneira muito acelerada, ao ponto que a sociedade viu que ela se transformava a cada instante e precisava de uma área, precisava de uma ciência, precisava de certa forma de uma disciplina ou de um grupo de disciplinas para tentar explicar aquilo que estava ocorrendo aí na sociedade. Então alguns fatores contribuíram para isso, como por exemplo a criação da máquina a vapor, que veio a facilitar aí o trabalho humano, a acumulação de capital por parte da burguesia em ascensão, ou seja, uma parte da população ficava cada vez mais rica, se distanciava cada vez mais de uma outra classe, compreendendo? Então essas outras transformações também passaram a ocorrer, ou seja, aos poucos ia começar a surgir aí, jovens, uma divisão aí entre os proprietários do meio de produção, ou seja, aquelas pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, e aquelas outras pessoas que tinham apenas aí a mão de obra, ou seja, essa diferença entre ricos e pobres passava a aumentar e a existir cada vez mais. O domínio inglês do comércio mundial, jovens, haja vista que foi lá onde ocorreu aí a Revolução Industrial. A liberação da mão de obra para as cidades levaram a um elevado crescimento da população e da produção. Outra parte bem interessante que está relacionada aqui, a Revolução Industrial e, consequentemente, a origem das ciências sociais. A liberação da mão de obra para as cidades. Como eu falava ainda há pouco, grande parte das pessoas moravam, grande parte da sociedade morava no ambiente rural e trabalhava em atividades agrícolas. Então, a partir do momento que surge uma nova atividade na cidade, correto? No ambiente urbano, em um novo ambiente de trabalho que é a indústria, então, consequentemente, jovens, a população vai passar a se deslocar. A população vai sair do ambiente rural e vai se deslocar para a cidade. Consequentemente, as cidades vão aumentar o seu número. Consequentemente, ainda vai aumentar a população, tá? E por conseguinte a produção. Por quê? Porque quanto mais aumenta a população, mais a necessidade de produtos. As pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam se vestir, as pessoas têm várias necessidades, correto?
Então, quanto mais aumenta a população, consequentemente maior vai aumentar a necessidade por produtos. Então, observe que algumas transformações foram ocorrendo e várias pessoas foram para a cidade, uma atividade nova estava surgindo e muitas transformações, consequentemente estavam por vir, tá? Então, as ciências sociais vai surgir nesse contexto de tentar explicar, de tentar de certa forma entender as transformações que estavam ocorrendo. A produção em série de alimentos, ou seja, a produção em grande escala de alimentos, tecidos, objetos e máquinas aumentou a oferta e barateou o custo final dos produtos. Olha aqui, essa parte também aqui bem interessante, jovens. A sociedade, através da indústria, passou a perceber o seguinte, produzir em grande escala, produzir em grande quantidade, produzir em um maior número, consequentemente ia ser vendido mais. Tá? O custo de produção ia cair. Então a sociedade percebeu uma coisa bem interessante. O que foi que ela percebeu? Percebeu que quanto maior a produção, correto? E de certa forma maior era a oferta também dos produtos. Consequentemente, quanto mais produtos do mercado para ser oferecido, jovens, mais barato é o custo final dos produtos. Então observe que a produção aumentava em ritmo cada vez mais acelerado. Isso a gente está falando de século XVIII. Antes de 1750, ou seja, antes da primeira Revolução Industrial, a produção era artesanal. A produção era feita em pequena escala, ou seja, a maneira de viver da sociedade é uma maneira bem simples. Com a Revolução Industrial e todas as transformações advindas a partir dela, então observe que a sociedade vai produzir mais, correto? Porque ela vai precisar mais de produtos. Então, consequentemente, ela vai mudar. Consequentemente, ela vai se transformar. E observe que cada vez mais há essa necessidade de explicar, de entender, de compreender como essas transformações estavam ocorrendo e por que elas estavam ocorrendo, certo? Olha aqui, se aumentava a produção em grande escala, em grande quantidade, aonde? Na indústria, consequentemente ia marcar o declínio, ou seja, a queda do modo de produção artesanal também no campo, certo? Outro ponto que merece destaque, jovens, vamos analisar aqui esse ponto. Aqui, outro ponto que merece destaque. Além das medidas como cercamento. O que é cercamento? Cercamento é você separar uma área, você cercar uma área. Como assim, professor? Imagina o seguinte, porque outrora as pessoas viviam uma certa harmonia. Então, a partir do momento que eu separo, que eu cerco, tá? Uma área, um espaço, e digo, esse espaço é meu, é de minha propriedade. Então, a partir do momento que eu falo isso, que eu me torno dono dos meios de produção, quer dizer que ninguém mais pode entrar na minha propriedade sem o meu consentimento. Então, isso foi uma outra transformação que estava aí ocorrendo na sociedade a partir aí do século XVIII. Tá certo, jovens? Consequentemente, se antes vivia-se no campo de maneira mais harmoniosa, onde todas as pessoas podiam plantar, onde todas as pessoas podiam criar alguma coisa. Se, a partir do momento que um grupo de pessoas então divide essa área, cerca essa área, diz que essa área é minha, então aquele grupo de pessoas que não possuíam a terra, correto, iam fazer o quê? E procurar a cidade para morar, correto? Em um deslocamento que a geografia vai chamar de êxodo rural, que é o deslocamento de pessoas do campo para a cidade, certo? Ou seja, além de medidas como o cercamento dos campos na Inglaterra, gerou um êxodo rural de camponeses sem terras e sem trabalho, dando início aí a um acelerado processo de urbanização. Jovens, foi um outro fator aí, como eu te falei ainda há pouco, que contribuiu para o avanço das ciências sociais. Esse novo espaço, de moradia, as cidades, tá? Então as cidades passaram a crescer cada vez mais, alguns problemas passaram também a surgir e a sociologia, juntamente com as ciências sociais, vai tentar explicar esse processo de urbanização, vai tentar explicar essas transformações, tá? Outra parte bem interessante está nesse ponto aqui, O pensamento revolucionário introduziu a ideia de igualdade entre os seres humanos e passou a existir o predomínio das explicações advindas da racionalidade lógica sobre as explicações religiosas. Jovens, aqui foi outra. Guardem isso aqui, grifem no material de vocês, Aqui, essa aqui foi outra mudança,
ocorrida na sociedade. Qual? Porque antes, jovens, principalmente antes aí, da primeira Revolução Industrial, a Igreja Católica ela tinha uma certa influência muito grande com relação à sociedade. Uma influência muito grande mesmo. Só que com o passar do tempo, o pensamento revolucionário, dessas revoluções aqui acima citadas, compreenderam? Acabaram que por mudar o pensamento das pessoas. Lembrem que um dos principais objetos, o principal objeto, melhor dizendo, de estudo da sociologia é a sociedade. Então, se a maneira de pensar da sociedade vai mudar, consequentemente, a sociologia vai se preocupar em analisar isso. As ciências sociais vão se preocupar em entender um pouco mais disso aí. Jovens, olha, a partir de agora é o seguinte, abrindo-se assim a possibilidade para justificar as hierarquias, ou seja, a relação de poder entre as pessoas a partir de razões sociais e não a partir de alguma instância religiosa, correto? Então, a partir de agora, jovens, vai realmente haver um distanciamento aí social entre as classes sociais, correto? Entre aquelas pessoas que tinham um certo poder aquisitivo e aquelas pessoas que não tinham um certo poder aquisitivo, tá? Então, a partir de agora, houve mais esse questionamento, houve mais essa pergunta, ou seja, de tentar explicar essas relações sociais que antes a religião conseguia explicar, mas que a partir de agora, a partir de todas essas transformações que a gente está vendo aqui até agora, jovens, a religião não deu mais conta de explicar. Então a própria ciência teve que encontrar uma maneira para tentar analisar aí essas transformações da sociedade. Então observe que até agora tudo que a gente analisou aqui foram transformações da sociedade que de certa forma contribuíram para que ela procurasse entender aquilo que estava ocorrendo, aquelas transformações que estavam por vir e por que estavam acontecendo. Então é nesse contexto das transformações sociais, é nesse contexto de mudanças de trabalho, nesse contexto de mudança da produção, que vai surgir e que vai contribuir muito aí as ciências sociais e a nossa disciplina aqui em particular, que é a sociologia, certo? Continuando ainda, jovens, olha aqui, é nesse contexto que as ciências sociais se constituíram no auge da modernidade. Vou até grifar tudo aqui para ficar melhor. Olha aqui, Olha aqui. Então, nesse contexto, as ciências sociais se constituíram no auge da modernidade para explicar por que e quais características das sociedades mudam ou permanecem. Ou seja, jovens, entenda uma coisa comigo, que a sociedade estava mudando tanto de maneira tão rápida, de maneira tão brusca realmente, repito, que a própria sociedade ficou curiosa, por que está acontecendo, tá? Que a gente tem que procurar entender para que a gente possa conviver com essas mudanças, para que possa, por exemplo, a gente entender por que estão surgindo determinados problemas, por que outros problemas não tinham e agora apareceram, compreenderam? Então as ciências sociais vai surgir nesse contexto aí, de tentar explicar as transformações, tentar explicar as mudanças ocorridas na nossa sociedade. Tá? Então vai ser nesse contexto de transformação que vai surgir as ciências sociais. Só que as ciências sociais ela vai ser dividida em 3 disciplinas. Na sociologia, que é a nossa disciplina, na antropologia e na ciência política. Tá? À frente, a gente colocou aqui um conceito para cada uma dessas disciplinas que estão abrangidas dentro das ciências sociais. Então entenda o seguinte comigo. Então a gente vai ter aqui algumas divisões, 2 divisões para ser mais preciso. Tá? A sociologia, portanto, vai pertencer às ciências sociais, juntamente com a antropologia, juntamente com a ciência política, para quê? Para tentar explicar as mais diversas transformações ocorridas na sociedade. E a sociologia, que é a nossa disciplina, aqui em particular, também vai fazer parte de uma outra área do conhecimento, chamada de ciências humanas, juntamente com a geografia, juntamente com a história, juntamente com a filosofia. Tá? Então a sociologia vai pertencer tanto às ciências sociais, de certa forma, e também às ciências humanas. Aqui temos um conceito básico do que vai estudar a sociologia, que é a nossa disciplina, o conceito básico do que vai estudar a antropologia e a ciência política. Vamos tentar explicar aqui cada um deles. Vamos lá. A sociologia acompanha os questionamentos que a sociedade se coloca e enfrenta por meio da construção de teorias
sociais. Vou grifar essa parte aqui, sociologia, tá? Essa outra parte aqui também, questionamentos, tá? E construção de teorias sociais. Bom, somente com esses termos que eu acabei de destacar, dá para a gente entender um pouco melhor. Ou seja, a sociologia vai procurar entender os questionamentos feitos pela sociedade e para tentar explicar esses questionamentos, para tentar explicar essas transformações ocorridas na sociedade, a sociologia vai fazer o uso de teorias sociais. Tranquilo? Então, resumindo, a sociologia vai analisar, vai procurar entender, vai procurar respostas para os questionamentos ocorridos na sociedade e feitos pela sociedade e vai tentar explicar tais conhecimentos através de quê? Da construção de teorias sociais, da elaboração de teorias sociais. A antropologia estuda as diversas dimensões do ser humano, entre as quais sua origem, seu desenvolvimento, sua forma de organização cultural. A antropologia, portanto, jovens, vai analisar a origem do ser humano, vai tentar analisar o desenvolvimento do ser humano, vai tentar analisar as diferentes culturas, correto, da nossa sociedade. O fato é que quando eu falo ciências sociais, a gente vai estudar a sociedade como um todo. Mas como estudar a sociedade como um todo é algo muito complexo, correto? Então as ciências sociais vai melhor dividir esses estudos entre a sociologia, que vai estudar os questionamentos, as mudanças, as transformações da sociedade, tentando explicar isso através de quê? De teorias sociais. A antropologia, que vai analisar um pouquinho como o ser humano vive, vai analisar um pouquinho principalmente a questão da cultura. Então, quando eu vou entender o que é antropologia, vou grifar aqui, eu vou me preocupar principalmente, vou estudar principalmente, melhor dizendo, a organização cultural, tá? E a ciência política volta ao seu olhar para os fenômenos relacionados ao poder. Olha aqui, ó. Ciência política, algumas palavras que são interessantes para a gente entender, jovens. Poder. Cadê? E organização. E organização de quê? Da própria sociedade. Jovens, tem uma parte do nosso material que está escrito o seguinte no roteiro de vocês, para vocês grifarem, não é? Aquilo que acharem interessante. Essa parte aqui, ó. Deixa eu abrir bem aqui rapidamente, ó, para vocês verem. Que quando a gente fala em tentar grifar e destacar alguns pontos para melhor o conhecimento, exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Ou seja, você vai começar a ler seu texto, tá? E vai grifar, principalmente aqueles termos ou aquelas palavras que são chaves para o melhor entendimento da disciplina. Porque como é muito texto, é melhor a gente destacando aí alguns pontos que são importantes, tá? Então eu vou já mostrar para vocês essa parte aí que está no nosso material. Essa parte aqui, ó. Só aumentar aqui o zoom. Essa parte aqui, ó. Leitura e compreensão do texto. Leitura e compreensão do texto, destacando pontos ou trechos considerados importantes, assim como as possíveis dúvidas. Ou seja, leitura e compreensão do texto, destacando pontos e trechos considerados o quê? Importantes. Jovens, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Grifando alguns pontos que a gente considera importantes e que no final vão auxiliar a gente aí a entender um pouco melhor o assunto, tá? Então, resumindo essa primeira parte, belezinha? Bora fazer a revisão básica aqui, ó, essa primeira parte, tá? Revolução Industrial, ou a relação entre a Revolução Industrial e as ciências sociais. Então, vamos lá. Resumindo, de que maneira a Revolução Industrial, de que maneira a indústria contribuiu aí para o surgimento das ciências sociais. Então, foi através da indústria, jovens, que as transformações, as principais transformações da sociedade passaram a ocorrer, tá? Transformações no que se refere à produção, transformação no que se refere ao ambiente de trabalho, que agora vai ser um outro completamente diferente daquele do campo, ou seja, as pessoas vão passar a trabalhar agora na indústria, as pessoas vão passar a morar agora no ambiente urbano, correto? Então, consequentemente, algumas transformações vão passar a surgir. E é nesse contexto das transformações, correto, que as ciências sociais irão surgir para tentar explicar isso aí. Outro ponto interessante que a gente analisou foi o processo de urbanização. Ora, a partir do momento que há um maior deslocamento
de pessoas do campo para a cidade, que eu vou chamar isso de êxodo rural, que as pessoas vão passar a morar mais na cidade, então o processo de urbanização vai aumentar. Alguns problemas irão surgir, porque as cidades também eram muito poucas antes das revoluções industrial. Então, a partir das revoluções, da primeira e da segunda revolução industrial, o número de cidades vai aumentar cada vez mais. Consequentemente, o número de pessoas morando nessas cidades vai aumentar cada vez mais. Então, a sociologia vai tentar explicar isso aí, correto? Essas transformações que estavam ocorrendo. Tranquilo? Outro ponto que merece destaque aqui, ó, que a sociologia, ou melhor, a sociedade, vai mudar tanto logo após a primeira revolução industrial, que ao estudar a sociedade é muito complexo. O estudo da sociedade é muito complexo. E as ciências sociais, para melhor, como eu acabei de falar ainda há pouco, para melhor analisar, para melhor estudar o que estava ocorrendo, o que estava por vir, jovens, as ciências sociais está dividida entre sociologia, antropologia e ciência política. E aqui, só resumindo aqui, ó, eu grifei alguns pontos interessantes para vocês lembrarem de cada uma dessas áreas, ou de cada uma dessas disciplinas, tá? Então a sociologia, ela vai tentar identificar e responder os questionamentos feitos por quem? Pela sociedade. Afinal de contas, jovens, repito, a sociedade mudava de maneira cada vez mais rápida, tá? Através de quê? Através da construção de teorias sociais. A antropologia vai analisar a origem do ser humano, a evolução do ser humano, vai tentar analisar e entender os diferentes tipos de cultura de cada sociedade, tá? E a ciência política, por fim, ela vai estar relacionada à questão de poder, a questão da organização política, a questão da organização social, tá bom? Então, observa, a sociologia vai analisar o quê? Os questionamentos, as transformações ocorridas pela sociedade. A antropologia vai analisar o quê? Essa questão da cultura, as diferentes culturas de cada sociedade, tá? Por ser uma sociedade bem diversificada e complexa. A ciência política vai analisar essa questão do poder, da organização política e da organização da sociedade. Então observa que a partir de agora as ciências sociais vai ser uma ciência completa. Completa por quê? Porque vai ter como seu principal objeto de estudo a sociedade, e para estudar e para entender melhor as transformações ocorridas na sociedade, ela ficou dividida em três, não é? A sociologia, a antropologia e a ciência política. Jovens, a partir de agora, já passar para outra parte, a parte final do nosso assunto, que é o surgimento da sociologia. Nessa parte inicial aqui, ó, a gente analisou o quê? O surgimento das ciências sociais. Nessa outra e última aqui, a gente vai analisar o surgimento da nossa disciplina em particular, que é a sociologia. Então, o fenômeno da sociedade com suas forças políticas, econômicas e culturais e religiosas despertou na Europa de fim do século XVIII um conhecimento questionador e sistemático. Olha que interessante, ó. Despertou o quê? Despertou um questionamento sistemático. Ou seja, olha aí, jovens, ó. De certa forma, após o século XVIII, após todas essas transformações ocorridas na sociedade, observe, portanto, que vai surgir na Europa aí, ó, um conhecimento questionador, um conhecimento sistemático. O que é sistemático, jovens? Sistemático no sentido de organização, correto? Sistemático no sentido aí de organização, tranquilo? Ou seja, vai surgir na sociedade um questionamento organizado, um questionamento sistemático, para que a sociedade possa entender realmente aquilo que estava ocorrendo. Por que na Europa? Por que na Europa, jovens? Na Europa, porque foi exatamente no continente europeu, correto? Precisamente na Inglaterra, que vai surgir a primeira Revolução Industrial, que de certa forma contribuiu muito para todas essas transformações aqui. Então, por isso que foi na Europa, inicialmente, que surgiu esse questionamento. Por isso que foi na Europa que surgiu exatamente esse conhecimento sistemático, esse conhecimento organizado de tentar entender aquilo que estava ocorrendo aí na sociedade. Jovens, olha aqui, ó. Afinal, as evoluções ocorriam nas ideias e nas artes, na economia e nas relações sociais.
As evoluções estavam ocorrendo, jovens, em todos os aspectos. Se as evoluções na sociedade estavam ocorrendo, significa dizer que a sociedade estava mudando cada vez mais. A sociedade tinha muitos questionamentos. Observe que eu coloquei ainda há pouco, ó, que eu grifei aqui no material de vocês, ó. A sociologia busca compreender os questionamentos feitos pela sociedade através da construção de teorias sociais. Exatamente é isso que estava ocorrendo, correto? Então eram tantos questionamentos, eram tantas dúvidas que tinha que surgir algo para tentar explicar tudo isso. E esse algo foi exatamente a nossa disciplina, em caso aqui, a sociologia. Ou seja, a partir do momento que essas transformações ocorreram aí em grande escala e no maior número, ou seja, no ritmo muito mais acelerado, jovens, a própria sociedade passou a ser objeto de conhecimento científico. Então, a partir de agora, mais do que nunca, a sociologia tinha e passou a ter aí aos poucos o seu campo de estudo. Qual era o campo de estudo? A própria sociedade. Então, a partir de agora, entender, compreender, identificar as mudanças, os problemas e transformações que estavam ocorrendo na sociedade, virou agora objeto de estudo das ciências sociais, precisamente da disciplina de sociologia. Olha, ó, todos esses movimentos abalaram os valores e o modo de vida. Olha aí, por quê? Porque a sociedade, jovens, tinha os seus próprios valores, tinha sua própria maneira de viver, correto? Então, como tudo estava mudando, de certa forma, os valores da sociedade também agora passaram a ser outros, correto? Passaram agora a essa questão da ascensão econômica, passou a ser agora a trabalhar na cidade, passou a ser agora a morar também em cidade, a trabalhar na indústria e, consequentemente, o modo de vida da sociedade acabou aí passando por algumas transformações. Olha aí, mostrando a necessidade de uma teoria social para explicar a nova realidade. Mais uma vez, ó, teoria social. Deixa eu voltar rapidamente aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, a sociologia vai estudar a sociedade através de suas teorias sociais. Exatamente o que está escrito aqui nesse próximo ponto, ó. Mostrando a necessidade de uma teoria social para explicar a nova realidade. Percebam, jovens, que a sociologia realmente, nossa disciplina em questão aqui, nova para vocês, vai surgir nesse contexto de tentar explicar essas transformações, de tentar explicar essas mudanças ocorridas na sociedade. Através de quê? Da utilização de teorias sociais, tá? Então a desestruturação da sociedade tradicional, aquela sociedade, ó, já de muito tempo, que tinha sua própria maneira de viver, dos seus próprios modos, que era muito seguido, melhor dizendo, rigorosamente, tá certo? Nesse contexto, jovens, era necessário, ó, surgir uma ciência que estudasse os fenômenos que estavam ocorrendo, visando entendê-los, interpretá-los e propor alternativas viáveis. Esse outro ponto aqui vai, de certa forma, resumir o nosso assunto aqui em questão, tá? Então é interessante que vocês, mais uma vez, peguem o material de vocês e, se possível, grifem esse ponto aí. Porque entenda uma coisa, a sociologia ela vai se preocupar com os questionamentos. A sociologia vai se preocupar com os problemas ocorridos na sociedade. Ela vai tentar identificar as mudanças, ela vai tentar identificar os problemas. Mas não apenas identificar as mudanças, não apenas começar a se questionar, mas também buscar respostas, possíveis respostas para aquilo que estava ocorrendo. Por quê? Porque o surgimento da sociologia foi exatamente para isso, João, para tentar explicar essas transformações ocorridas na sociedade. Compreender? Então não é apenas identificar as mudanças, não é apenas identificar essas transformações, mas procurar entender, procurar respostas. Para isso que a sociologia surgiu nesse contexto aí. Procurar respostas para tudo aquilo que, de certa forma, estava ocorrendo aí no contexto das evoluções sociais, no contexto da sociedade. Olha aqui, ó, ocorrendo nesse contexto era necessário surgir uma ciência que estudasse os fenômenos que estavam ocorrendo, visando entender esses fenômenos, interpretar esses fenômenos e propor alternativas e propor soluções para possíveis problemas que estavam ocorrendo. Tranquilo? Mas lembre que tudo isso aqui ocorreu a partir de quê? Da indústria, a partir das evoluções industriais. Tranquilo? Olha que outro ponto interessante. Os precursores da sociologia, os primeiros sociólogos, ilustraram como núcleo dessa nova sociedade a forma de organização trazida pela indústria.
Então observe aqui, ó, que a indústria mais uma vez vai ocupar uma posição muito importante para o surgimento da sociologia, porque os primeiros sociólogos passaram a se perguntar o seguinte, ó, já que as transformações estão ocorrendo, principalmente por conta e por causa da indústria, então a primeira coisa a se fazer qual é? É procurar entender essa indústria, procurar entender o modo de produção dessa indústria, procurar entender como ocorre a produção, procurar entender como é esse ambiente de trabalho. Então vai surgir uma sociologia específica, jovens, chamada de sociologia industrial, porque a partir de agora observa uma coisa, como a gente colocou ainda há pouco, vai haver aqui agora um distanciamento social muito grande, tá? Vai surgir aqui agora uma figura clara, por exemplo, dos meios de produção, que são os burgueses, tá? E dos proprietários da mão de obra, que é o proletariado, tá? Então a partir de agora vai surgir essa figura aí do patrão e do empregado. Então vai ter uma relação, vai ter uma hierarquia, vai ter uma ascensão social aí por parte da burguesia muito grande, tá? Então a primeira intenção agora qual é? É procurar entender a indústria, correto? Olha aqui, ó. Nesse sentido, a nova forma de organização, a indústria, passa a ocupar lugar de destaque na sociedade. A indústria passa a ser um acontecimento, jovens. Haja vista que é a partir da indústria que vamos produzir em grande quantidade. É a partir da indústria que vamos produzir em grande escala. Então a indústria realmente passou a ser o principal alvo e objeto de estudo aí. Pelo menos nesse primeiro ponto, sim. A indústria por si mesma torna-se objeto de estudo das ciências sociais. Esse fato mostra que a necessidade de estudo da organização industrial caminha concomitantemente com a construção dessa nova ciência, ou seja, a própria sociologia. Então a sociologia, ó, ela vai avançando a partir do momento que há essa necessidade de estudar aí, ó, a organização industrial, correto? Então, ao passo que a indústria avançava, ao passo que as transformações ocasionadas pela indústria avançavam, consequentemente, a sociologia também avançava, porque ela tinha esse objetivo, ela tinha esse desafio de tentar descobrir, de tentar entender um pouco mais o que estava ocorrendo nessa sociedade através da indústria. Correto, jovens? Então, inicialmente, tínhamos essa indústria chamada de sociologia industrial. Só que, com o passar do tempo, a indústria ela se desenvolveu muito, correto? E o capitalismo, que a gente não pode deixar de lado, está muito relacionado aqui. O capitalismo também se transformou bastante, compreender e várias outras atividades surgiram, empresas, estabelecimentos comerciais, correto? Ou seja, várias formas de certa forma, a economia ficar cada vez mais forte ia surgindo, correto? Então, ao invés de agora de chamar apenas de indústria, mas também tinha de certas empresas, tinha estabelecimentos comerciais. Então agora a sociologia vai chamar não apenas de indústria, mas de organização. E a sociologia que era chamada de sociologia industrial, por que sociologia industrial? Porque ela ia estudar principalmente a organização da indústria. A partir de agora, ela vai passar a ser chamada de sociologia das organizações. Por quê? Porque as transformações vão ocorrer não somente na indústria, vão ocorrer no comércio, vão ocorrer no serviço, vão ocorrer em mais diversos aspectos relacionados à economia. Então, por isso que a partir de agora, a sociologia, ao invés de chamar nessa parte aqui sociologia industrial para estudar apenas a indústria, ela vai passar a ser conhecida como sociologia das organizações, para estudar todo e qualquer tipo de estabelecimento comercial. Por quê? Porque é exatamente nos estabelecimentos comerciais que estavam ocorrendo aí as principais transformações. Correto, jovens? Outro ponto que merece destaque. Vamos passar aqui. Aqui, ó. Desenvolveu-se, né, essa nova disciplina, sociologia, primeiramente com o objetivo de compreender as mudanças que estavam ocorrendo na nova sociedade. Olha aí. Então a sociologia surgiu inicialmente com essa intenção, com essa finalidade, com esse objetivo, de tentar entender, de tentar compreender aí algumas transformações que estavam ocorrendo nessa sociedade, mas não é numa sociedade qualquer, é nessa nova sociedade. Por que nova sociedade? Porque a partir de agora, jovens, observe que tudo ia mudar, tudo ia ser diferente, correto? O mundo não ia ser mais o mesmo antes da Revolução Industrial. A partir de agora é como se o mundo fosse dividido, a história mundial é como se ela pudesse ser dividida em duas, uma antes da primeira Revolução Industrial e uma após as revoluções aí
industriais. Tranquilo, jovens? Então, o surgimento da sociologia ao longo do século XIX é possível porque há uma crescente tomada de consciência da existência de uma sociedade cada vez mais complexa e dinâmica, jovens. Uma sociedade complexa e dinâmica. Quando eu digo uma sociedade complexa, uma sociedade muito diversificada. Uma sociedade realmente que merecia ser bem mais analisada devido às transformações que estavam ocorrendo, tá? Dinâmica por quê, jovens? Porque essa sociedade ela muda o tempo todo, tá? Então, devido a essas transformações ocorridas na sociedade, a sociologia cada vez mais tinha seu campo de estudo. Por isso que estudar sociologia também é bem interessante dentro da área de ciências humanas, por quê? Porque como a sociologia tem como seu principal foco e objeto de estudo a sociedade, essa sociedade ela vai mudar o tempo todo. Ou seja, esse objeto de estudo da sociologia vai se transformar, o que vai tornar o nosso estudo cada vez mais interessante. Tranquilo? Então aqui, ó, uma sociedade complexa e dinâmica, geradora de novos problemas sociais que gradativamente vai sendo considerado como objeto de análise, em cujo estado de poder adota o método científico. Vamos grifar essa parte aqui, ó. Agora vamos ler só essa parte que está grifada, ver se está fazendo sentido. Olha aqui, ó. Aqui no finalzinho. A sociologia, portanto, vai surgir nesse século XIX, no final do século XIX e ao longo do século XIX, melhor dizendo, para tentar explicar essa sociedade que é complexa e dinâmica. Dinâmica por quê? Porque ela vai mudar o tempo todo, correto? E ela vai ser uma sociedade geradora de novos problemas sociais que gradativamente vai sendo considerada como objeto de análise. Surgimento de novos problemas, jovens, os mais diversos que vocês podem imaginar. Por isso que o estudo da sociologia se torna interessante. Porque o tempo todo você, embora o objeto seja o mesmo na sociedade, mas essa muda. Então o objeto, consequentemente, também vai mudar, se tornando mais dinâmico. Então, cada vez mais, a sociologia é uma disciplina importantíssima, porque a sociedade muda o tempo todo, a sociedade se transforma o tempo todo. E a sociologia vai ser exatamente esse ponto que vai tentar explicar essas mudanças. E para finalizarmos aqui, jovens, Augusto Comte ele vai ser considerado um dos pais da sociologia, por quê? Porque ele vai ser um dos primeiros estudiosos a dizer que a própria sociedade é o objeto de estudo da sociologia. Então, por isso que ele vai ser considerado, e não somente ele, mas Émile Durkheim, Max Weber e vários outros que, de certa forma, cada vez mais ficaram curiosos e dedicaram parte de sua vida a estudar realmente essas mudanças e transformações ocorridas na sociedade, correto? O estudo das interações humanas da sociedade vai se tornando cada vez mais o ponto central. Olha aqui, o estudo das interações humanas da sociedade vai se tornando cada vez mais o ponto central de referência para as ciências sociais. Então, o tempo todo, as relações ocorridas na sociedade, as relações ocorridas entre a sociedade e o meio que ela vive, que vão ser relações dinâmicas, vão ser relações que vão mudar, a sociologia vai se preocupar aí em analisar esses pontos, tá? Colocamos aqui alguns questionamentos para vocês analisarem, são 6 questões, tá no material de vocês, suponho. Analise as condições históricas sociais que explicam o aparecimento da sociologia. Nesse ponto aqui, vocês vão falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial e, de certa forma, a contribuição que ela teve para o surgimento da sociologia. Qual a importância do conhecimento sociológico para entender a sociedade e, quando necessário, propor soluções para melhorar. Ou seja, qual a importância de ter essa disciplina para estudar as transformações na sociedade. Por que a gente precisa estudar? Por que a gente precisa compreender a sociedade? Correto? Terceira, porque as ciências sociais contribuem para conhecer as realidades sociais presentes, porque ela exatamente vai ser a ciência, vai ser a disciplina que vai analisar as transformações. Qual a principal finalidade, o objetivo da sociologia? Jovens, é a própria sociedade, não é? E as transformações ocorridas. Qual a relação existente entre a primeira revolução industrial e o surgimento e desenvolvimento das ciências sociais? Está naquela primeira parte do nosso material, tá? E por fim, quais áreas ou disciplinas as ciências sociais são divididas? Vocês viram lá, sociologia, que vai estudar a sociedade, correto? Os questionamentos através de teorias sociais. A segunda vai ser qual? A antropologia, que vai estudar a questão da cultura, das diversas culturas aí da sociedade. E por fim, a ciência política, que vai estudar as relações de poder e de organização social. Tranquilo? Então você vai citar cada uma delas aqui na última questão e explicá-las da melhor maneira possível. Tranquilo, João? Pois bem, espero que tenham esclarecido um pouco mais nosso conteúdo. Foi um pouco rápido, é uma disciplina nova, não se preocupe quando a gente retornar
aí a nossa sala de aula, se fé em Deus, o mais breve possível. A gente vai detalhar um pouco melhor esse conteúdo, tá? Então estamos à disposição aí para tirar dúvidas aí via WhatsApp. Fique